Morreu aos 88 anos o Papa Francisco. O Papa Francisco morreu aos 88 anos nesta madrugada de segunda-feira. A sua partida é um forte indício de que nós já estamos nos tempos do fim, segundo Daniel Mastral. Sim. Então o Vaticano passa a ser Virou considerado, país, um país, ganha independência, e muita gente faz a conta errada, conta o Papa Pio XI, que estava em vigor quando o tratado foi... Afinal de contas, geopoliticamente falando, o que vem depois da morte do Papa? Seria o início de um apocalipse? Seria o princípio das dores? Quem se assentará na cadeira de Papa no lugar do Papa Francisco? Tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. A morte do Papa Francisco, segundo alguns especialistas e estudiosos conspiracionistas, seria um divisor de águas na humanidade e tudo que se refere ao apocalipse bíblico, pois nesta madrugada de segunda-feira, Papa Francisco, aos 88 anos, partiu. Veja o que falava Daniel Mastral sobre essa partida do Papa. Confira. Plano já que tá... Tem esse plano. E segundo a Bíblia, é a construção do templo, a reconstrução do templo. É um dos sinais, a reconstrução do templo. A volta do povo judeu pro Sim, que já está lá, já está em Israel, já aconteceu. Né? Jerusalém está anexado ali, agora ser reconhecido, né, como capital, né, como a embaixada foi transferida. E se Israel for atacada, hipoteticamente, Estados Unidos rechaça, se Estados Unidos destruir aquele domo da rocha, acabou, né, e reconquistar aquele território que já era de Israel, pronto, tá tudo pronto. Tem o Instituto do Templo, quem tiver curiosidade, pesquisa lá na internet, Instituto do Templo. O que é? É um instituto judaico, eles estão preparados para a construção do templo. Eles têm a planta, eles já têm as vestes, têm os utensílios, tem o menorá de ouro maciço, custou não sei quantos milhões de dólares. Eles estão prontinhos, eles só precisam o espaço para construir. E se construir é guerra, né? Porque vai ter que derrubar. Vai ter que derrubar. Não é uma mesquita, é uma... O que tem lá no lugar? Eu acho que é uma mesquita. É uma mesquita? Acho que é uma mesquita, se me falha a memória. Então aquele local é bem complicado, né? Então se tiver uma guerra e explodir lá e os Estados Unidos reconquistar o território, não tem como brigar com os Estados Unidos. Né? Aí a China provavelmente vai estar do outro lado junto com... Sim, aí vira uma guerra mundial. E Armagedon é uma região lá, não é? É uma região. A águia está segurando 13 flechas, né? Que são as 13 principais famílias do mundo, né? 13 tribos também? Não, famílias, Bilderberg. Os Bilderberg. As grandes famílias. As famílias por trás das cortinas. Por trás das cortinas, né? Tem muita coisa oculta na nota de dólar. Tá escrito embaixo, Novos Ordo Seclorium, quer dizer, nova ordem mundial vai partir dali, né? Tem uma corujinha, escondida, né? Aquela coruja? Tem uma coruja escondida, nota bem no cantinho, assim, e ela representa conhecimento. Coruja é símbolo de conhecimento, mas é uma ave noturna, conhecimento das trevas, da noite. Enfim, tem um monte de símbolos. Eu tenho um vídeo que eu estudo sobre isso, Novos Ordos Seclorium, a gente estuda a nota de dólar. Então a flecha tá lá, quer dizer, o poder americano tá lá. Então o anticristo, ele tá no cavalo branco, que denota poder. E com arco sem flechas. Sem flecha, porque ele vai argumentar primeiro. Ele vai trazer a paz na oratória. Ele não vem pra guerra logo. Não. Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz só para tentar trazer paz no Oriente Médio. Né? O Al Gore ganhou o Nobel da Paz, justo o Al Gore. Né? Também ganhou. O Al Gore é suspeito, né? Ele joga golfe. Eu costumo fazer alegoria, né? Porque o golfe tem a ver? Não, é uma alegoria que eu faço com os meus seguidores, né? Eu costumo falar que quem joga golfe faz parte de um clube de golfe, entendeu? Então são todos amigos ali. Entendi. Né? Então... Pode até simular que são inimigos, mas é todo mundo na mesma turma. Não, tá todo mundo... Trump, todos os caras jogam golfe. Claro, a Rússia ajudou sim nas eleições americanas, tal, então tá tudo amigo, né? Então é o clube de golfe. Então vamos lá. Primeiro cavaleiro do Apocalipse. Então é o anticristo. O segundo tá num cavalo vermelho? Já é o segundo, não? Qual é a cor do segundo cavalo? Ele vai vir pestes, né? Mas o primeiro momento, que é importante ressaltar, ele vem trazendo a paz pela oratória. E a Bíblia diz que, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, na hora que a gente achar, agora... Passou, nossa, cara. Passou. Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois vem a repentina destruição. E tem um detalhe. Isso aí como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um 8º rei,
né? Sobre o oitavo rei. Então, todo mundo conjectura quem é o oitavo rei e tal, né? E esse oitavo rei tem uma pista, diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre 7 montes, né? 7 montes. Então, a Roma está sitiada por 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui, a igreja corrompida. Seria a meretriz. A meretriz, né? Aí o que acontece? O oitavo rei. Se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem um Estado independente. Então foi feito um Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Foi assinado o tratado. Agora olha só como as coisas não são coincidência. Aí, a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas. Né? Então, vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta. Não conta, ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que é de vir da mesma linhagem. Esse é o oitavo rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI, vem Pio XII. Depois vem João XXIII, que foi considerado, tinha suspeitas que ele fosse maçom. Depois de João XXIII, vem Paulo VI. João Paulo I. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. Só porque queria levantar os maçons lá. Dom João VI. Aí vem João Paulo I primeiro. Porque é o João VI. João Paulo. João Paulo I, sim, João Paulo I, isso. João Paulo II, né? Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Lembra o dia que ele renunciou? Não. Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929, ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013, né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro, né? Foi mídia por todo quanto é lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, cai um raio na Basílica. E a Basílica, ela foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu, que era um local de morte, né? Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo. Né? Quando os romanos sitiaram Jerusalém, no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu. Né? E pedras do Coliseu foi para a Basílica. Aí caiu o raio na Basílica, né? Bem na data que foi assinado. Então, aí saiu, né? A Bento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o sétimo. Mas essa saída do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho. Era um Papa que ele teve uma rejeição absurda pela Igreja Católica. E porque era alemão, acusado de ser nazista, não sei o que, tal, e de repente ele renuncia, né? É o primeiro que renuncia, não é? Não, tinham 3 antes dele. 3 antes dele renunciar. Mas é uma coisa raríssima. É raro. Raríssima. Não foi por doença, não foi por nada. Né? E agora tem o Francisco. Que é o oitavo. Que é o sétimo. É o sétimo? Porque não contou o Pio XI. Tá, então... Né? Ele é o sétimo. Então tá pra vir o oitavo. Tá pra vir o oitavo. Quando ele morrer, vem o oitavo. Curiosamente, o oitavo vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? 257 papas, número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é um dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse oitavo Papa. Pois é, as coisas estão caminhando. Aí chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo. A gente pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, vai vir uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago, eu imagino, puxa, vem uma tempestade por aí. Né? Então eu estou observando os sinais, tá acontecendo. Mas vamos voltar lá então. O oitavo cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O oitavo rei? O oitavo rei, aliás. O oitavo rei é aquele que vai ser o falso profeta. Né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo, ele só vai... Não é o anticristo. Tá. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo aí sim, começa a peste. Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente está vivendo ou vai vir uma... Não, vem muito pior. Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. Porque, olha, o nível de letalidade, se você pegar em percentual estatístico, friamente falando, né, estatisticamente em percentual, não são tantas pessoas que morrem. Morte sempre é trágica. Mas parece que está aumentando, né? Que isso pode ser a peste porque está aumentando a letalidade. Está aumentando, mas não chega nem perto de uma gripe espanhola, nem perto de uma peste negra.
Não, o ebola e tal, eu sei. Então, mas a facilidade de transmissão é muito grande, né? Porque já mutou, né? Já mutou, já teve Então variações. essa peste seria uma pior do que a gente está vivendo. Muito pior. Guerra, seria guerra mesmo? Vamos começar a ter guerras, rumores de guerras, a Bíblia fala sobre isso. Então temos 3 cavaleiros, e o 4º cavaleiro? É a morte? É sobre o cavalo pálido, né? Na verdade, o cavalo negro, né, que vai finalizar tudo, né, que é a morte mesmo, né, mas tem 1000 coisas que estão acontecendo no nosso redor. Eu sempre procuro orientar os meus seguidores a ir passo a passo, a viver um momento, senão as pessoas sofrem por antecipação. Exatamente, eu já estou preocupado aqui. Não, sofre por antecipação, tem que ir com calma, né, é isso que está dito para esse momento. Os sinais se molduram ao nosso redor e nos dão essa indicação. Então eu tenho que tomar uma posição diante disso. O que eu faço? Eu procuro ter mais intimidade com Deus, eu procuro dar mais valor às pequenas coisas. Daniel Lopes, também no podcast Inteligência Limitada com Vilela, já falava sobre a possível partida do Papa e o que viria a acontecer quando essa hora chegasse, e chegou. Confira. E esse é um outro assunto que eu ia até propor pra gente conversar pra frente, porque tá esse negócio do Papa já internado, né, doente, e tem grandes teorias sobre quem será o próximo Papa e o que ele vai fazer, né? Aí tem aquela teoria que pela profecia de Malaquias, ele vai ser o próximo Papa, vai ser o último Papa, vai ser o Papa do Apocalipse. Isso segundo um padre São Malaquias da Igreja Católica, que fez a profecia dos Papas até o último Papa, passando por João Paulo II. E é claro que ele não falou João Paulo II, mas ele dá nomes e as características são muito semelhantes ao que aconteceram com esses Papas todos que vieram depois. E nessas profecias tem o último Papa seria, ele dá o nome de Petrus Romanus, Pedro de Roma. E tem uma história que o último Papa seria o Papa Negro. Aí o pessoal diz que o Papa Negro é o chefe dos jesuítas, que ele usa uma roupa preta. O Papa Francisco, ele foi o primeiro Papa jesuíta, então muita gente já estava achando que ele era o último Papa. Mas pode ser que venha um outro jesuíta, a gente não sabe. Teve um livro chamado Petrus Romanus, de um cara chamado Thomas Horner, que ele fez esse estudo da profecia dos papas, pensando se o último papa seria o Francisco ou depois dele. E aí os caras meio que concluem que é o depois. Durante esse estudo, conversando com alguns padres, ele descobriu que existe um estudo dentro do Vaticano. Um dos padres que faz esse estudo ele é vinculado ao Opus Dei, que é o Giuseppe Tanzella Nizzi. Ele descobriu que esses caras estão já esperando uma chegada de alienígenas para esse final dos tempos. E eles estão montando já uma teoria para explicar como é que dá para adequar os alienígenas com a Bíblia. E a teoria que os caras apresentam é que Jesus nasceu de uma abdução. Maria foi abduzida por alienígenas. Um experimento alienígena. Foi príncipes alienígenas da constelação de, não sei se é Orion ou se é Sirius, que para fazer uma aliança com os príncipes da Terra, fizeram uma fusão do DNA desses príncipes de Sirius com os príncipes da Terra. E assim como nos relatos de abdução alienígena, muitas mulheres falam que fizeram experiência com meus óvulos, voltei grávida, né? Então eles estão montando essa teoria que Jesus é um Moonchild crowleyano, né? Que ele foi inseminado por alienígenas. Então assim, parece que existe uma conexão com a profecia de São Malaquias, o próximo Papa, e essa questão da revelação da existência de alienígenas e Jesus como um descendente desses príncipes alienígenas. A doutrina é muito louca, mas os caras estão ensinando isso, tem muita documentação. Então depois, se você quiser, a gente pode fazer um programa que são 3 livros, Petrus Romanus, Exovaticana, que é o livro que vai falar dos alienígenas, e o livro O Último Papa, que é do padre Malachi Martin, que é uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Então são 3 livros interessantes que nos dão uma perspectiva assim, para pensar o que vem para frente com relação ao sucessor do Papa Francisco. E tem uma última pergunta aqui do Thiago. Ele fala aqui o seguinte, como o carisma de John Kennedy, aliado ao sistema da época, influenciou sua popularidade? Até que ponto a conexão com massas pode relacionar a padrões energéticos / simbólicos herdados de lideranças passadas? Então, existem teorias de que, por exemplo, o Hitler, ele quando ele era criança, jovem, ele era meio epilético ou ele ficava meio possuído. E dizem que quando ele tinha essas crises ou ficava possuído, ele começava a falar assim com uma eloquência, com uma autoridade, né? Era como se fosse uma possessão espiritual. Então essa ideia da pessoa conseguir a famosa demagogia, né? Demagogia significa dominar as massas, né? Demos é o povo, agogo é o líder, né? Pedagogo é quem conduz a criança, né? E demagogo é quem conduz o povo. Então essa ideia do cara que é o condutor do povo, muitas vezes esbarra não só numa técnica retórica, que isso é estudado também, mas numa questão meio espiritual, assim, como se o cara, você fala assim, o cara tem um brilho, né? O cara tem uma estrela, tem uma luz.
E no ocultismo tem muitos caras que são preparados para ir para política que eles fazem certas alianças para que na hora que ele falar seja a entidade falando por ele, né? Assim como a gente estava falando no início que o faraó tinha que incorporar o espírito de Osíris para virar um novo Horus, né? Então existe muito isso a palavra talvez certa seja entusiasmo. Esse entusiasmo que o líder gera, porque entusiasmo vem da palavra theos, que é Deus, entusiasmo é o cara que tá com Deus dentro dele. Ele consegue gerar no pessoal esse entusiasmo, né? Então tem questões assim que são de treinamento retórico, mas tem questões que parece que envolvem uma presença espiritual, né? Que o cara consegue convencer as massas, né? O Hitler tinha isso de um lado meio diabólico, né? Ele conseguiu convencer os alemães a fazer um monte de maluquice, né? Ele tinha uma retórica muito, quase que satânica mesmo. Aqui foi. Foi. É contigo, Daniel. O que mais? Valeu. Que você tem falado nos vídeos, que você tem lido, que tem observado aí? Então, eu tenho me preocupado muito com essa questão do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, né? Que o Elon Musk está encabeçando. Eles instalando essas inteligências artificiais da Palantir, que é uma... O nome foi criado a partir do quê? Então, a galera acha que o Elon Musk criou esse nome por causa do Doge, aquela moeda meme coin, que é um cachorrinho, né? Tá. Mas, na verdade, quem inventou o Doge foi o Howard Lutnick. Howard Lutnick é um cara bilionário ele é a cabeça daquela Cantor Fitzgerald, uma empresa de investimento em Nova York. Amigo do Trump há muitos anos, né? E ele disse numa entrevista recente que ele apresentou o projeto pro Elon Musk e falou, eu vou criar um ministério para você. Vai ser chamado Departamento de Eficiência Governamental Doge. Aí disse que o Elon Musk riu pra caraca. Ele lembrou que o Elon Musk gostava da moeda digital Dogecoin, né? E aí ele falou, é muito bom fazer o cara mais rico do mundo rir, né? E eu fiz isso, eu criei a missão pra ele. Só que na verdade essa missão, ela tá envolvendo não só a digitalização total de todo o banco de dados americano, mas também o acesso a esse banco de dados por empresas privadas, né? Não só a Palantir, que é uma arma de guerra, mas o próprio Elon Musk dizem que ele está usando os dados que ele está acessando ali do governo americano, que muitos consideram os dados mais valiosos do mundo, ele está usando esses dados para treinar a inteligência artificial dele, né? Botar lá um monte de documento para ela ficar estudando. Então isso está dando não tá fazendo uma competição justa com as outras empresas de inteligência artificial, a galera tá reclamando. Eu acho que se ele já tinha muito poder por ter SpaceX, Tesla Motors, Starlink, Neuralink, agora ele também tem o Doge que tá digitalizando tudo e ele tá tendo acesso a tudo, né? Então é muita informação na mão do único cara, ele pode usar essa informação pro bem ou pro mal, substituindo o trabalho humano pelo trabalho da máquina, aí a gente entra naquele problema, cara, vai acabar o emprego de todo mundo, como é que vai ser? Vão ter que depender da mesada, né? Que é a renda básica universal. Mas esse não é o problema, né? Porque tudo bem, você vai receber dinheiro do governo, mas aí vão criar um tipo de pontuação. O score, receber mais ou menos, você tem que ser um cidadão exemplar. Obediente, e aí crédito social. Os caras vão colocar qualquer coisa. Tá na internet falando contra a gente? Sim. Menos tantos pontos. Isso, travou aqui. Aí ele vem com essa ideia do aplicativo de tudo, né? O X virar conta bancária. Aí os caras falam, meu irmão, do mesmo jeito que tu toma um gancho na tua rede social, você toma um gancho no banco também. Não consegue sacar, não consegue pagar. Quando você unir isso tudo, às vezes não seja uma boa, não, hein? Então, assim, na verdade, isso que o Elon Musk está fazendo é o que o avô materno dele já pregava, que é o movimento tecnocrático, né? O movimento tecnocrático partir do princípio que a melhor forma de governo não é você escolher políticos e fazer uma eleição e botar um representante. A melhor forma de governo são os técnicos, os cientistas e os engenheiros no poder. Especialistas em cada área. Entendeu? Então é um negócio meio tirânico. Né? Não é pela voz do povo, é a voz de Deus. Se o cara é um gênio da matemática, ele é um gênio da tecnologia, ele que vai governar. Então, eles tinham uma ideia, que é exatamente o que o Musk prega, que era o seguinte, a gente vai ter energia de graça, só que aí se você tem energia muito barata e abundante, porque a tecnocracia traz o cenário da abundância, né? Só que o cenário da abundância traz um paradoxo chamado paradoxo de Jevons. O paradoxo de Jevons é o seguinte, se você tem energia barata ou gratuita, cada vez você vai consumir mais. Você vai deixar o ar ligado o dia inteiro. Então você vai ter que ter uma produção quase infinita. Para você não entrar nesse problema de produção infinita para demanda infinita, você tem que achatar a demanda. Como é que você achata a demanda? Talvez com a pandemia impedindo o cara de sair de casa, né? Ou você achata a demanda dando um crédito de consumo pro cara, um crédito energético. Você pode consumir tantos watts por mês. Acabou aquilo, vai ficar... Desliga a internet, desliga a luz, desliga tudo. Porém, a elite pode consumir à vontade, entendeu? Igual com crédito de carbono. Então, é um sistema quase feudal, né? É um neomarxismo feudal ali. Cara, é uma nova era feudal agora controlada pela Big Techs. Isso, é o grande reset. O grande reset é aquela ideia do Fórum Econômico Mundial, que não é mais o capitalismo de acionista, né? De shareholder.
É o capitalismo de stakeholder. O que, que é isso? As empresas não têm que fazer coisas que agradam só os seus acionistas, elas têm que fazer coisas que agradam toda a sociedade. Então, é a aliança entre o Estado e as empresas. As empresas servem à sociedade. Então, não é mais o governo do político que eu elegi, é o governo dos tecnocratas. Esse é o nome é bonito, capitalismo de stakeholder, mas na verdade é a tecnocracia implementada. E aí, o que, que eles falam? Como vai ter abundância, ninguém vai precisar mais trabalhar. Só que você não vai ser dono de tudo, porque você não vai ter mais salário, então você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Então entra, pra você ter ideia, o Joshua Hadelman, que é o... Mas já tá acontecendo isso. Já tá acontecendo. Tinha CD, tinha disco, hoje em dia você não é dono de nada. Não é dono de você nada. tá pagando uma assinatura pra sempre pra poder ver, Exato. pra ouvir as suas músicas, ver seus filmes. Carro agora é moda de carro alugado, né? Não compre carro, né? Alugue o carro. Então... O Lenny aluga até a namorada. não é mais dono, né? Ainda não Você tá... vai lá e paga um final de semana, uma noite só, tô ligado aí, Lenny. Você vê a que ponto chegamos, né? Você vê? Até o, né? iFood, iPhone, né? Seafood, né? Seafood. Aí vem quer comer comida, né? Frutos do mar. Bacana, daqui a pouco não, mas vai ter... É o filme Ela, né? Hoje em dia tem Ela. essas bonecas toscas, mas daqui a pouco vai ter uma mulher perfeita. O Elon Musk já tá falando. Né? Esse já, o cara a entrevista, o cara falou, mas esses robôs aí vão servir pra tudo? Ele falou pra tudo. O cara, inclusive, pra questões de amorosas, ele falou, claro. Pô. Então, o negócio tá estranho. E só pra fazer o link, pra galera entender, o Joshua Hadelman, que é o pai da May Musk, que é a mãe do Musk, ele foi preso por causa de envolvimento com o Partido Tecnocrático no Canadá. Porque os caras eram meio fascistas, entendeu? O negócio, tipo, dá um golpe mesmo. Revolução social. E dá um toque ao filme que a gente tava falando aqui, né, Aline? Que a gente assistiu antes. Acompanhante perfeita. Falar isso que a gente tá falando. O acompanhante. Cara, pega uma mina, assim, só pra isso, pra ser acompanhante dele. Aquele que a gente falou. A gente tava falando antes de começar. Você deu o spoilerzinho. Não vou dar o spoiler aqui. Então, assista, eu tenho uma grande surpresa no meio. Não vou falar o que é. Tem um filme que é com a Megan Fox também, que é a Alice, né? Que ela acha que ela é um robô também, não tem? Não sei se é Alice o nome, mas é esse? Tem um também da Megan Fox, que lançou junto com os dois, assim, mesma época. Pô, esse filme eu não sei o que deu no meu pai, cara, que ele assistiu. Ele de 15 minutos falava, você tem que assistir, a mulher é muito gata. Eu falo, pô, você tá falando isso na frente aqui, pô. Aí teve uma hora que minha esposa falou, o que teu pai tá falando isso? Eu não sei, cara, cismou com essa parada. Aí minha esposa viu o filme e falou, achei que ela nem tava bonita nesse filme. Aí eu falei, você tem que concordar você ficou, eu não vi o filme. Esse aí, acompanha. Então, ali tem um spoiler, né, do olhinho, né? Você acredita que eu vi a capa desse filme? Eu falei, que parada é essa no olho dessa mulher? Você já achou estranho, né? Eu achei estranho. Eu não tinha visto. Então, eles falaram assim, não veja, vocês já estão vendo o cartaz, eu não vi cartaz, não vi trailer. Assim, chegou zerado ali. Não, mas porque um cara do te deu essa dica? Assim, não veja trailer, não veja nada, é melhor sem saber de nada. Chega de paraquedas, né? Que aí tu leva aquele... Mas a gente tava falando isso porque você falou que ninguém mais vai ser dono de nada. Aí então, você continuar o quê? O avô do Musk, ele foi preso por participar do movimento tecnocrático. E aí ele, quando ele saiu da cadeia, ele falou, melhor mudar de mudar de time. Aí ele foi participar do Partido do Crédito Social. Crédito Social, os caras já falam de crédito social década de 30. Entendeu? O Suplicy, né? Com a renda média. Exato. Renda... Eu não me lembro qual é o termo que ele usa. Aí ele mostrou com a Megan Fox ali, né? Eu vou colocar um arquivo maior, que ele tá muito pequeno. Que ele tava meio quadriculadozinho, né? Então essas paradas que a gente tá ouvindo falar hoje, de crédito social, crédito carbono... Na verdade, o crédito carbono é esse... Eles chamam de certificado de energia. O nome do livreto é The Energy Certificate. Megan Fox. Subservience. Não assisti esse filme, não. Eu não vi também, não. Que eu falei, pô... Assisti. É parecido com o outro, mas mudou algumas coisinhas, mas é a mesma ideia. É tipo a mulher robô. É uma mulher robô. E tem várias com a mesma cara dela, não? Então, eu vou te dar não pode falar. Agora, aí, bateu um link curioso agora. Qual? Lembra que você tava falando do sangue, do sacrifício? A Megan Fox e o marido, eles bebem o sangue um do outro. Sério, cara? Explícito. Ela tem matérias, ela é muito bom e tal. Nossa, velho. Ela é meio estranha isso aí. Meio vampirismo mesmo. Então, acho que tudo isso sempre é tentar fazer o ser humano, essas forças de poder ou espirituais, escravizar o ser humano de alguma forma. Total. Deixar ele ou na droga, ou agora a nova droga é a tecnologia, né? Uma forma de você prender a gente nesse scroll infinito aí de... Pô, você fica que nem endorfina ali, zumbizão. Cara, quantas vezes eu tenho hora que eu falo, o que eu tô fazendo aqui, cara? Você não tá nem prestando atenção no que você tá vendo, você tá viajando. Virou um autômato, né? Não, e tem um livro que é A Tirania das Big Tech, do senador Josh Hawley. Ele diz que esse negócio do scroll, o efeito no cérebro é o mesmo do cassino, quando fica rodando aquelas imagens. O que vai vir agora? Ativa a mesma parte do cérebro. Então é um negócio viciante mesmo. Por isso e falando em cassino, o cassino voltou com tudo também, né? Joguinhos e tigrinhos e tal. Tá forte. Ou seja, a galera perdendo grana com isso, viciado em rede social.
cada vez mais preso em bolhas de algoritmo, ou seja, você só tem o seu viés de confirmação. Exato. O que você entende de mundo, o que você acredita, cada vez é reforçado. Confirma. Cada vez mais. E você é jogado em grupos de pessoas que pensam não só como você, como são mais radicais que você. Aí alienação total. Cara, então é o futuro da gente. Por isso que o cara que era engenheiro da Microsoft, que é o Jaron Lanier, escreveu o livro Delete Suas Redes Sociais, né? Porque ele fala, se você não pagou pelo serviço, pelo produto, o produto é você. Você que tá sendo Você que é sendo vendido, os seus dados. A gente sempre achou, pô, é de graça isso? Vai, eu concordo. Porra. Né? Toda atualização, quem lê aquele negócio? Você tá sendo suas fotos, seus textos, tudo, e a inteligência artificial usando tudo aí. Nem fala. Não, isso aí é loucura. A nova discussão é essa, né? Essa barreira artística aí da OpenAI, né? OpenAI, com o Estúdios Ghibli, né? Fazendo essa imagem de todo mundo. Você acredita que eu tenho um amigo que é ilustrador, designer? Eu conversei com ele essa semana, falei, cara, já tá prejudicando muito o teu trabalho? Ele falou, cara, eu tô migrando mais pra animação e games, porque ainda tá mais difícil. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.